Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 22 até o versículo 32. Acho que a cada vez que eu prego aqui na igreja, acontece algo de novo na minha vida. Na penúltima, se eu não me engano, eu era só noivo. Casei. Na última, estava casado. Agora, Brenda está grávida e essa semana a gente descobriu que nosso neném é uma menina. Vai se chamar Ana Lua. Nós estamos muito felizes, muito alegres. Eu, particularmente, estou muito feliz, que era o que eu mais queria, uma menina. Acho que Brendinha também, mas enfim. Vai ser difícil, né? Mas Deus dá graça. Estou muito feliz, Brendinha também. Muito bom poder estar em casa, como o Mateus orou e disse aqui, a gente cantou, fazer parte de um corpo, do povo de Cristo. Isso é bênção para nós. Família da fé, uma família que está ligada por laços maiores do que os laços terrenos, né? Laço de sangue, né? Parentesco. A gente está ligado por um laço eterno. E isso é bom demais. Contar com a família da fé é muito bom. Mateus capítulo 12, versículo 22 até o versículo 32. Vou fazer a leitura e peço que os irmãos me acompanhem. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegada o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz, ela fala aos nossos corações, ela é o melhor espelho que nós podemos nos colocar diante, Senhor Deus, porque ela mostra o nosso estado real, natural, de pecadores, destituídos da Sua graça, da Sua glória, Senhor Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração profundamente nessa noite, Pai. Use-me, Senhor Deus, como um vaso de barro, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Senhor Deus. E toque, Senhor Deus, nos nossos corações como povo, como comunidade, Senhor Deus. Para que nós possamos, Senhor Deus, ser mais parecidos com Cristo e viver, Senhor Deus, de modo digno do Evangelho, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor Deus. Não apenas, Senhor Deus, vir à igreja, participar de programações das nossas sociedades internas, mas viver o Evangelho na prática e na realidade, Senhor Deus. Para a honra e glória do Seu santo nome, Deus. Assim que oramos, no nome de Jesus, amém. O Brasil é conhecido como o país do futebol, e isso não é novidade para nós. Os clubes dos nossos países representam uma grande paixão. Hoje, por exemplo, começou o Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais importantes do país, e esse campeonato move pessoas para baixo e para cima, move verbas, enfim, estados se mobilizam, municípios se mobilizam em todos os sentidos. Mas isso também afeta a esfera da vida pessoal, da vida cotidiana ali das famílias. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o fato de você torcer para o Grêmio ou para o Internacional é decisivo.
os antigos dizem, contam que quando você chegava numa família, um namorado chegava numa família, o pai perguntava: você é Inter ou Grêmio? E dependendo da resposta, o namoro nem dava certo, não ia para frente. Nos últimos anos, nós temos vivenciado algo parecido com o futebol, mas em outra esfera. Rivalidade parecida, os ânimos acalorados, mas em outro âmbito. Aonde? Na política. Não preciso nem fazer mistério. Na política, por sua vez, a rivalidade também é acalorada, entrou em cena com o passar dos anos, e aí agora tem aquelas famosas perguntas: em quem você votou? Você não escolheu um lado? Olha, se você não votou em fulano, boa pessoa você não é. E as brigas começam a ser mais acaloradas, deixam de ser debates políticos, deixam de ser conversas saudáveis entre amigos, familiares, relações são quebradas, e aí parece até briga de futebol, onde algumas torcidas, torcedores, se reúnem para ir para a rua e brigar, entrar nas vias de fato mesmo. Na política isso eventualmente acontece. Se você jogar na internet, você vai ver cenas de parlamentares nas casas, né, do legislativo, posturando para briga, né? Um deles ficou famoso recentemente, nos últimos anos. Bom, independente dos lados escolhidos no futebol, na política, as brigas e as rivalidades com o seu oposto não levam a lugar nenhum. É como o sábio em Eclesiastes escreveu: é como correr atrás do vento, não tem proveito algum. Eu posso bater a cabeça com um amigo meu vascaíno, falando que o Flamengo é maior, ele vai falar que o Vasco é maior, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não há proveito nisso, não há um propósito nisso. Diferentemente disso, diferentemente dessas causas efêmeras, os milagres de Cristo são chamados de sinais, porque todos eles tinham um propósito, algum propósito bem estabelecido antes do milagre. Mais para frente, nós veremos a famosa multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre não foi porque Jesus queria pura e simplesmente matar a fome da multidão. Jesus queria mostrar que Ele era o pão da vida, que Ele é o pão da vida para todos nós. Jesus nunca realizou os seus milagres por simplesmente fazer milagres, ou por dividir o povo, separar o povo e criar uma rivalidade. Aqueles que criam nos milagres e aqueles que não criam nos milagres. Se você crê no milagre, você é boa pessoa, se não, como na política, como no futebol, todos os milagres de Cristo apontavam e apontam para algo e continham algum ensinamento, como ainda contém na palavra de Deus. Nessa perícope, nesses 10 versículos, não é diferente. Nós podemos extrair daqui profundos ensinamentos a partir desse milagre e dessa conversa que se estabeleceu por conta desse milagre. O primeiro deles que eu queria refletir com vocês é que diante do rei, nós aprendemos que os sentidos humanos, eles são nocauteados. Repare comigo, do versículo 22 até o versículo 24. O trecho lido começa com a cura de um cego, de um endemoniado, cego e mudo. Jesus curou esse homem por completo. Jesus curou esse homem instantaneamente. Os demônios não podem resistir à autoridade de Cristo. E qualquer enfermidade está sujeita ao poder de Cristo. E isso é demonstrado por ele, mais uma vez, nessa perícope, nessa passagem. E diante desse fato, nós vemos que, a partir do milagre, um burburinho aconteceu ali. Uma conversa se desenvolveu entre dois grupos, a multidão e os fariseus, como dito aqui
em Mateus capítulo 12, ou os escribas, como dito em Marcos capítulo 3. Os telespectadores ficaram perplexos, espantados, e como bem disse William Hendricks, seus sentidos foram nocauteados. Todos os olhares e a atenção agora não estava voltada mais para o homem que foi curado, mas sim para o benfeitor do milagre, para Cristo. A multidão, de bate-pronto, reconhece que nenhum homem é capaz de realizar tal sinal. Ninguém ali naquele meio seria capaz de fazer aquilo que Cristo fez. Além disso, reconhece o assombroso caráter desse milagre. E por isso, eles foram convencidos que Jesus bem que poderia ser o Messias. A dúvida pairava no ar ali. Ficou um momento tenso, será que é, será que não é? Do outro lado da multidão, estavam os amargos opositores, os mestres da lei, os escribas, os fariseus. E vem uma pergunta no versículo 22, que ressoa um pouco menos ousada. Ousada porque eles usam o termo filho de Davi. Se você voltar para o Salmo, ou até para o capítulo 8 de Mateus, você vai ver que esse termo se referia a Messias. E é como quem pensa, não, eu não acho que ele é o filho de Davi. Mas, quem mais ele poderia ser, se ele não fosse o Messias? Quem mais ele seria? E por isso essa pergunta, que ressoava no coração daqueles que estavam ali, presenciando esse milagre. Porventura você, o filho de Davi? Muitos momentos nós passamos batido por essa pergunta. Devemos dar atenção para ela e entender o que isso significa. Mas, por outro lado, também não podemos exacerbar a nossa atenção e falar, poxa, a multidão realmente reparou, glória a Deus por isso, que bom. Entenda, aqueles irmãos que estavam ali, ainda tinham a concepção messiânica deturpada. Porque muitos ainda tinham uma visão materialista e terrena da concepção de quem era o filho de Davi, aquele que viria para resgatar o povo. Mas resgatar do quê? Do jugo do Império Romano? Ou dos pecados? Por outro lado, como disse, os fariseus, os escribas, de forma maligna e invejosa, dão passos largos para frustrar a grande expectativa que tinha no coração da multidão, acusando Jesus então de ter realizado e ser um aliado de Satanás nesse processo, ser um agente do maioral dos demônios. Se você voltar a sua Bíblia em 2 Reis, depois, enfim, agora, no capítulo 1, você vai ver que Belzebu era um dos nomes do deus filisteu Baal. Assim como o sentido da multidão também foi nocauteado, e a dúvida pairava no ar, no coração daqueles que queriam ter a resposta, é você o filho de Davi? O sentido dos fariseus também foi nocauteado por completo, contudo para a direção completamente oposta. Ambas as reações mostram para nós como que o homem é ruim em sua natureza, como que eu e você somos ruins em nossa natureza. Na minha carne não habita bem nenhum. A multidão intrigada até percebe a natureza divina de Cristo, mas ainda estava banhada, regada por suas ambições humanas efêmeras. Os líderes religiosos, por sua vez, atribuíram o milagre de Cristo como de Satanás. Dando seguimento aos aprendizados, nós vemos agora que diante do rei, aprendemos que a autoridade do reino de Deus é inconfundível, é distinta de todas
Repare comigo do versículo 25 ao 29. Frente às acusações que Jesus sofria, no versículo 25, ele de bate-pronto mostra como era vulnerável e fraca a tese dos fariseus. A calúnia aqui, dita por eles, é irracional, ingênua, ridícula, e se volta contra eles. É como quem não tem um argumento, de bate-pronto, solta um argumento forte assim, mas esse argumento é fraco, não tem base nenhuma, não faz nem sentido lógico, humano. E o próprio Deus, em sua infinita sabedoria, refuta. E nos mostra que qualquer guerra civil tem resultados desastrosos, seja na esfera espiritual, como mostrado aqui, seja na esfera física. Qualquer guerra civil tem resultados desastrosos. Caso a tese dos fariseus estivesse correta e fosse exatamente isso que eles estão falando aqui, ou falaram aqui, perdão, Satanás estaria lançando abaixo o seu próprio império. É como quem dá um tiro no seu próprio pé e tenta correr. Não tem sentido lógico. É como, voltando para a analogia e para o início dos times de futebol, um time que tem jogador que só faz gol contra. O pastor André sofre com isso. O zagueiro do Atlético só faz gol contra. É mais ou menos isso. Não tem sentido, é irracional, é ilógico. Lendo o texto, nós podemos pensar como os fariseus são ingênuos, tolos. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos colocamos diante de Deus com orações irracionais, ilógicas, ingênuas, com desejos no nosso coração, mascarando de uma boa vontade cristã, que vai contra a própria palavra dele. Não passa longe da nossa vida, não passa longe de nós. Voltando ao versículo 28, a calúnia apresentada pelos fariseus não era apenas um desvio do que tinha acontecido, um desvio dos fatos, da apresentação dos fatos, mas era o próprio oposto à verdade, à realidade. Porque não era pelo espírito mau, e sim pelo Espírito do Senhor que Cristo realizou esse e os outros milagres. E aqui no versículo 28, ele alerta a multidão e os fariseus que o reino de Deus havia chegado. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o que de fato é, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O rei entre nós, o reino da luz, o reino do Messias esperado. João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas nesse caso, desse versículo em João, podem ser entendidas como sinônimo de mundo, referindo à nossa humanidade caída, coberta de descrença, embanhada no pecado. Assim é a minha vida e a sua vida longe de Cristo, separado do nosso Senhor. Não se engane, meu irmão, não há solução para você fora de Cristo. Somente Ele é a luz que pode nos libertar do pecado. Não há solução para nós vivermos a nossa vida, os dilemas que assolam a nossa vida, fora do reino de Deus. Não vai ser o signo que você vai ler, antigamente era no jornal.
Não vai ser o signo que você vai abrir a página do jornal e ler, que vai orientar o que você deve fazer ou não. Não vai ser uma blogueira, um blogueiro, enfim. Não há nada que não o próprio Cristo e o reino dele, para nós vivermos em perfeita harmonia com o Senhor. E de forma bem lúdica, ele parte para o versículo 29, nos mostrando como quem vai ensinar para uma criança. E eu entendo como se ele fizesse assim: olha, agora só falta desenhar, me passa um pincel aqui, pega uma folha aqui para eu desenhar para vocês, porque só está faltando isso. Eu nunca vi um ladrão entrar em casa e receber ajuda voluntária do dono da casa para ele efetivar o roubo. Eu nunca vi isso. Eu imagino que isso nunca tenha acontecido, a não ser que seja por ameaça, né? Ou coação. Cristo vem até nós, começa a amarrar Beelzebul por meio da sua encarnação, reforça esse processo na sua vitória na cruz do Calvário, quando ele vai à morte, por meio da sua encarnação, quando ele vence a morte, da sua ressurreição, na sua ascensão e na sua coroação. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tudo isso pelo poder do Espírito de Deus. E aí, ele confronta os irmãos que presenciavam aquela cena e nos confronta através da sua palavra. Nos versículos 30 ao 32, e nos deixa a questão: de que lado você está? Meus irmãos, só existem dois impérios: o de Deus dos céus, tendo Cristo como cabeça, e o de Satanás. Não há meio termo nesse caminho. Diante do rei e do seu poder, diante do rei entre nós, não podemos ficar neutros nessa guerra. Cada um de nós pertencemos ou a um ou a outro. Ser com Jesus, quando ele fala quem é por mim, significa juntar. Ser-lhe hostil significa espalhar. Mais uma vez, meu irmão, não se engane. Não escolher um lado, ficar apático, significa já ter decidido ir contra Deus. A indecisão é a decisão de não decidir. Você se permanecer inerte, indeciso, você já tomou uma decisão. Você já escolheu um caminho. Ser com Cristo significa ser instrumento para reunir pessoas para ser seus seguidores. Além disso, como Paulo orienta a igreja em Filipos, significa viver de modo digno do Evangelho, abraçar a fé, deixar ela moldar por completo o nosso caráter sem ressalvas. Quando Paulo fala isso aqui à igreja em Filipos, ele está falando para um povo que vivia no Império Romano. E no Império Romano eles eram como os americanos, que colocam bandeira na frente das suas casas, no 4 de julho celebram o dia da independência, cantam o hino, tem toda aquela devoção mesmo à pátria. O Império Romano é mais ou menos nesse sentido. E Paulo orienta a igreja aqui em Filipos
a viver de modo digno do Evangelho, entendendo que a pátria deles não era o Império Romano, não era Roma, mas sim uma cidadania celestial, que está acima de qualquer império, terreno e efêmero, passageiro. O império do rei, o reino de Deus. Por outro lado, ser contra e espalhar significa viver uma vida dúbia, ser motivo de blasfêmia para o nome de Deus, como os judeus no capítulo 2 de Romanos, quando Paulo vai exortar esses irmãos, ele diz: olha, não é espantoso que os gentios blasfemem o nome de Deus. Vocês falam para eles fazerem uma coisa, mas fazem outra. Vocês falam que são, mas não vivem o que vocês dizem que são. É a indisposição para seguir Cristo em sua missão de ajuntar os perdidos. É usurpar a fé. Botar debaixo do braço, guardar o livro preto e falar: é meu, eu não conto para ninguém o que tem aqui. É viver sem proclamar as boas novas, sem olhar para aquele que não conhece a Cristo como uma pessoa que carece da graça dele. Concluindo o seu raciocínio, Cristo nos mostra que o pecado cometido pelos fariseus é imperdoável. Versículo 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Meus queridos, a misericórdia de Deus é imensa. Nós acabamos de ler o Salmo 100. Ela é a causa de nós não sermos consumidos diariamente. O sangue do Cordeiro nos purifica, nos lava. O mundo nunca conheceu um amor igual ao de Cristo, um amor que é capaz de nos lavar dos nossos próprios pecados. E quando há uma genuína confissão e um verdadeiro arrependimento, nenhum pecado pode estar além do perdão de Deus. Contudo, como diz o pastor Hernandes, nós não podemos correr o risco de cruzar a linha divisória da paciência de Deus. Blasfemar é injuriar, caluniar, difamar. Blasfemar contra o Espírito Santo é a atitude consciente, não por falta de luz, porque é ignorante, é a atitude consciente de negar a obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e atribuir o que Cristo fez e faz ao poder de Satanás. É afirmar que o poder que Cristo age não é o poder de Deus, do Espírito de Deus, mas de Satanás. E a blasfêmia contra o Espírito ultrapassa essa linha divisória. E quando nós passamos dessa linha divisória, quando o homem passa dessa linha divisória, ele chega num estado de um pecado imperdoável. Nós não temos aqui uma clareza dita no texto, mas nós pegamos pelo contexto, ao fazer os estudos desse texto e aprofundar sobre esse texto, os teólogos pegam todo o contexto do acontecimento, dessa perícope, desse fato aqui, de tudo que aconteceu, e eles veem que esse pecado é imperdoável, e nós vemos que esse pecado é imperdoável, porque aquele que o faz, age voluntariamente, ele age deliberadamente, sem um genuíno arrependimento no seu coração. O seu coração, aliás, está em um estado de dureza irreversível. Afirmando que Jesus é ministro de Satanás,
que a fonte do seu perdão não é o Espírito de Deus, mas Beelzebu. Ao tocar nesse assunto, nós precisamos tomar muita cautela. Somente o Senhor sabe se e quando alguém ultrapassa essa linha tênue, essa linha divisória. Somente o Senhor é capaz de dar esse juízo. Não cabe a nós. Aliás, não só sobre esse pecado, mas qualquer outro. Não cabe a mim, não cabe a você. Não cabe a nós como igreja. Caminhar nesse sentido não é caminhar como igreja. É implementar uma guerra civil dentro do seu próprio povo. É dar um tiro no pé. Por outro lado, não fique angustiado por alguma coisa que venha ao seu pensamento. Porque, lembre-se, não há nada de bom em nós. Nada. Não há bondade nenhuma em mim e em você. Pastor Paul Washer fala que se nós pegássemos o nosso pensamento, o HD da nossa memória, do que a gente pensou durante um dia, e nós espelhássemos nos telões da nossa igreja, nas telas da nossa igreja, ninguém voltaria mais aqui, de tanta vergonha. Não há bondade em mim e você, não há. Se você está triste por algum pecado que você cometeu, esse sentimento já é uma obra do Espírito Santo, já significa um tocar do Espírito Santo sobre um olhar que você e eu não temos. Em nossa natureza nós não temos a capacidade de nos entristecer por pecado nenhum. O medo nesse sentido é um bom sinal. Mas cuidado. Cuidado, porque aqueles que zombam de Deus podem cruzar essa linha e perecerem para sempre. O perdão de Deus não tem limites para os nossos pecados. Ele é rico em perdoar. Mas há uma linha da paciência divina, porque o nosso Deus é justo, a bondade é dele, não é nossa. E quando nós nos colocamos na posição de ficar chateados, intrigados, porque há um pecado que é imperdoável, nós só refletimos a nossa ruindade. Seres humanos criados, limitados, se rebelando contra o Criador. Esse texto é um texto rico, e nós podemos extrair diversos ensinamentos desse texto. Nós podemos aprender muitas e muitas coisas com esse texto. Nem se eu ficasse aqui a semana inteira, eu iria exaurir todos os ensinamentos que esse texto tem para passar para mim e para você. Nem se o pastor André, pastor Ranildo, qualquer um que fosse. Mas eu queria que nós pensássemos duas coisas. A primeira delas é que eu imagino que, de fato, aquele momento tenha sido um momento marcante. Pense comigo, nós estamos diante de Cristo, e Ele já havia realizado muitas coisas, milagres, curas, Sermão do Monte, e agora nós presenciamos a cura de um endemoniado, cego e mudo. Realmente foi algo tremendo, algo grandioso, algo para nocautear os meus e os seus sentidos, de fato.
Não é difícil imaginarmos como tenha sido. Mas, meus irmãos, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será amanhã. Nós também podemos experimentar encontros maravilhosos com Cristo. Pode ser que você experimente a cura. Sim, pode ser. Pode ser que você não experimente a cura. Também pode ser. Mas de qualquer forma, nós podemos experimentar de um relacionamento profundo com o nosso Deus. E conhecer mais e mais da forma que Ele quiser se revelar a mim, a você e a nós como povo. Se for da vontade dEle, se for da vontade dEle, se revelar a nós através de uma cura, de um milagre, tudo bem. Se não for, nós já temos o suficiente, a palavra dEle, que é viva e eficaz. E nós podemos experimentar o nosso Deus todos os dias e todas as horas, em oração, na leitura da sua palavra. E isso não é maior ou menor do que os milagres que Ele realizou. E como nós temos vivido diante disso? Nós ouvimos dominicalmente as exposições sobre o Evangelho de Mateus, o Rei entre nós, as curas, os sinais, nós aprendemos, os pastores, os presbíteros, os pregadores, tiram um tempo para refletir, estudar sobre o texto, trazer informações, nos encher de informações, e como nós saímos para viver lá fora. Cheios de informações aqui, abastecendo o nosso HD, a nossa memória interna. Vivemos de modo digno do Evangelho. O segundo ensinamento que eu queria refletir com os irmãos para terminar, é que o reino do nosso Deus é inconfundível. E no mesmo sentido do primeiro, a pergunta que fica para mim e para você é: em que reino você está vivendo? A qual rei você tem servido? Quem é o Deus da sua vida? De que lado você está? Nos nossos pequenos grupos, nós estamos estudando sobre o livro Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller. E quinzenalmente nós refletimos sobre o Deus que nós criamos para nós, sobre o quão isso é ruim, o quão isso é prejudicial à nossa vida. Jesus nos mostra aqui o quão isso é prejudicial à nossa vida. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando eu era mais novo, eu sempre fui ensinado pelo meu irmão a ser flamenguista, bem doutrinado mesmo assim. E a minha mãe, ela é vascaína. Mas ela não liga muito para futebol. Ela não gosta muito. Na verdade, não vê nada. Só que ela é vascaína porque o meu avô, meu falecido avô, ele era vascaíno. E eu tenho certeza que ela é vascaína porque traz uma memória boa para ela. Ela vê o Vasco ali em algum momento, ela lembra do meu avô Zeca. E tá bom. Quando eu era criancinha, eu falava: mãe, se eu comer esse jiló, você vira flamenguista? Eu viro. Um dia só. Tá bom, um dia. E aí a gente fazia essas trocas assim. Minha mãe não liga para futebol, não torce para time nenhum. Você pode não ligar para futebol, pode não torcer para time nenhum. Você pode não escolher um lado na política, não está nem aí para o que vai acontecer. Não acreditar mais no sistema político do nosso país, nos governantes. Tudo bem. Não é muito difícil, não. Mas não há como nós vivermos em cima do muro quando se trata da nossa fé.
ou nós estamos no reino dos céus, ou nós estamos no reino das trevas. Abaixe sua cabeça, vamos orar.